Audiência amiga do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre educação. E para falar de educação, eu preciso saudar Helenice Sanches Urbano, minha professora primária. Preciso saudar Luiz Roberto Alves, meu professor, que me levou para o PT. Saudar Marinheira, irmã e professora leiga nos anos 70. Saudar Rosângela Maria, professora e companheira. E saudar três maravilhosos educadores, Marcílio Rangel, o padre João do Diocesano e o Wilson Seraine. Rafael Fonteles ganhou a eleição para governo do Estado e convidou para ser secretário de Educação o meu entrevistado de hoje. Ele largou a magistratura e assumiu a secretaria. Hoje comanda o maior orçamento do estado do Piauí e amanhã pode ser vice-governador do estado. Meu entrevistado de hoje é o teresinense, advogado, professor de direito e casado com a Fernanda Washington Bandeira, a quem eu desejo boa tarde e agradeço por estar aqui no Pensar Piauí. Washington. Obrigado, Oscar. E pai do Pedro Vitor, que nasce agora em dezembro. Pai do Pedro Vitor. A minha maior conquista de vida, maior bênção, sem dúvida, vem agora. Primeiro. É o primeiro. Muito aos bem. 41 anos que vou completar agora, nessa próxima semana, terei o meu primeiro filho. Parabéns duplo pelo aniversário, pelo Pedro Henrique, é? Pedro Vitor. Pedro Vitor, que está chegando aí. Obrigado. E é um prazer, uma honra estar aqui com você, do Pensar Piauí, para falar sobre educação e outros temas também. E à frente da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado, em 2003, aliás, em 2023, em 2024 e agora em 2025, eu pergunto para você, para a gente começar essa conversa, qual é a sua avaliação da educação no Piauí? Avaliação bem positiva é a nossa, depois aí de quase três anos de gestão do governador Rafael Fonteles, mas também em razão do que já havia sido construído nos governos do governador, hoje ministro, Wellington Dias, da governadora Regina Souza, uma professora, uma mestra de todos nós. Começou-se um processo realmente de qualificação da nossa educação pública, primeiro universalizando serviços que ainda não existiam em todos os municípios do nosso estado, como, por exemplo, o ensino médio. Ele não havia em todos os municípios do nosso estado, e nos governos Wellington Dias e Regina Souza, houve a universalização do ensino médio, a universalização do ensino superior, especialmente com a Universidade Aberta do Piauí, uma criação do governo Wellington Dias, e o salto das últimas colocações no IDEB para a 9ª colocação, top 10 do Brasil. E nesses 3 anos, quase 3 anos, o governador Rafael disse que não é para tirar nenhum mês da gestão dele. Não é 3 anos, então, é quase. Quase 3 anos. Nós tivemos aí uma outra transformação, que foi a universalização das escolas de ensino médio em escolas de tempo integral, com ensino profissional, e um salto do IDEB de 9º lugar para 4º lugar, além de outros avanços. Então, eu classifico, considero um momento, já de algum tempo, especialmente nesses quase 3 anos de gestão do governador Rafael Fonteles, muito especial da educação pública do nosso estado, que se tornou, Oscar, uma referência nacional e internacional em qualidade e inovação. Ok. Mas há problemas? Há desafios. Quais são os desafios? Há alguns, né? Naturalmente que o nosso estado ele tem uma história lá atrás de não priorização da educação e também de outras áreas, né? A gente foi governado por muito tempo por elites que viam a educação como ameaça e não como um meio de emancipação do seu povo, né? De qualificação, de geração
de trabalho, emprego e renda, de redução de desigualdades, porque não se pensava nisso. Sim. Né, há um tempo atrás. E com os nossos governos, os governos do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu tenho a honra de ser filiado, a gente vê realmente uma outra priorização, um outro pensamento, um outro projeto de governo e de educação. Então, nós ainda estamos resgatando ou recompondo algumas questões históricas, como, por exemplo, o analfabetismo de jovens e adultos. Esse é um problema, um desafio. Nós ainda temos aí 13% dos nossos jovens, adultos e idosos, ou seja, acima de 15 anos de idade, são analfabetos. Isso dá aí cerca de 180 mil pessoas, né, um pouco mais do que isso. E nós estamos nesse desafio iniciado no governo Wellington, no governo Regina, de alfabetizar essas pessoas e garantir o direito à leitura, à escrita, à alfabetização. Então estamos com um programa novo chamado Alfabetiza Piauí. Para você ter uma ideia, o Piauí é o estado brasileiro que nos últimos anos mais reduziu o analfabetismo de jovens e adultos em todas as faixas etárias e saímos do inglório primeiro lugar para o segundo lugar. Ainda é um desafio, ainda é um problema. Mas todos os 9 estados do Nordeste estão entre os 10 com maior índice de analfabetismo. Então, veja, é realmente uma questão histórica relacionada a governos elitistas, governos oligárquicos, governos que não pensavam a educação como prioridade, e a educação especialmente... E aí já tem mais um quadro nacional. Quando você diz que os estados nordestinos estão nesse ranking que ninguém quer estar... Exato. Você pode enxergar, então, que não é um problema do estado A, B ou C, é um problema do país que centrou a educação em outras regiões. Né? Exatamente. Uma questão também de desigualdade regional, de priorização de outras regiões, de outros centros. Isso coligado com governos, né, aqui no Nordeste que não tinham essa inclinação. Então, é um problema, um desafio que eu coloco aqui de forma muito transparente, né, e que nós estamos enfrentando, nós estamos endereçando com o Alfabetiza Piauí. E há outros, né, questões relacionadas à estrutura das escolas, que nós estamos melhorando bastante. É uma revolução estrutural que as nossas escolas da rede estadual estão passando, né, nesse contexto de transformação das escolas em tempo integral, de universalização das escolas de tempo integral, mas ainda temos algumas escolas que merecem uma melhor estrutura, né, a climatização, mas tudo isso está endereçado. Mais de 300 obras em andamento, todas as escolas da rede estadual de Teresina estão climatizadas, mais de 80% das escolas climatizadas, né, então nós estamos também investindo muito em infraestrutura. Valorização profissional é sempre um desafio também. A questão da evasão escolar? A evasão escolar a gente conseguiu melhorar bastante os indicadores, muito, Oscar, pela expansão e agora a universalização do modelo do tempo integral. O modelo do tempo integral é mais atrativo para os estudantes, para que eles fiquem na escola, permaneçam na escola. Por quê? Porque ali eles têm um fortalecimento dos seus conhecimentos, né, das suas aprendizagens, mas eles têm mais alimentação, então tem mais uma merenda escolar garantida durante o turno, o dia, numa carga horária ampliada. Eles têm mais esporte, mais cultura. E a gente tem que atender, contemplar todos os perfis de estudantes. Então, há estudantes que não vão se inclinar tanto por aquele ensino mais tradicional, mais propedêutico. Eles querem um curso técnico. Então, por isso, nós universalizamos também em todas as escolas, 512 escolas de ensino médio, nos 224 municípios, nós temos ensino técnico. Além disso, na escola de tempo integral, eles têm uma estrutura melhor. Então, isso os convida a permanecer na escola. Eles têm as bolsas de incentivo financeiro, o pé de meia do governo federal, do presidente Lula, do ministro Camilo, excelente, que também o ministro Wellington Dias participa da questão da gestão, do financiamento, excelente, porque ajuda muito no combate à evasão escolar, ajuda na permanência do aluno, porque inclusive ele é vinculado à frequência escolar do aluno. E as nossas bolsas de... Não tem bolsa. Não tem bolsa. E as nossas bolsas de incentivo estaduais, da mesma forma, vinculadas à frequência e vinculadas a resultado. Então, nesse sentido, nos últimos anos, a gente tem melhorado bastante os indicadores de permanência e, portanto, reduzido os indicadores de evasão escolar.
O senhor vinha falando de alfabetização de jovens e adultos, e aí eu puxei a questão da evasão. Mas eu quero voltar para a questão da alfabetização de jovens e adultos. Eu me lembro que o governador Wellington Dias e a Regina Souza também fizeram um esforço grande nessa área. Houve um pequeno avanço, o senhor já registrou aí, mas a chaga permanece. Por que é tão difícil vencer esse problema, Washington? Porque é um público, Oscar, que na maioria das vezes não quer voltar à escola. Já está resignado com a sua situação. E é um público mais velho. É um público que está, na sua maioria, na zona rural, nos povoados, no interior dos municípios do nosso Piauí. Então, 60% desses 13%, sim, o que dá aí esses 180, 200 mil jovens adultos e idosos, 60% deles têm acima de 40 anos e está no interior, na zona rural, nos povoados dos municípios. Então, a gente tem que ir com as nossas equipes às casas dessas pessoas, convencê-las a voltar à escola. E aí não só isso, agora a gente já está indo até as casas deles, ou muito próximo disso, né, às zonas rurais, aos povoados, instalar salas de aula, né, em imóveis alugados ou em parcerias com associações, com igrejas. A gente tem feito parcerias com igrejas católicas, evangélicas, para a gente levar as aulas mais perto desses jovens adultos e idosos, a maioria adultos e idosos. E tem que pegar no coração. Tem que pegar pela motivação de vida dessa pessoa. Então, por exemplo, os fiéis, os cristãos que comparecem às igrejas católicas e evangélicas, a gente tem que propor, e está fazendo isso, né, uma aula, uma alfabetização combinada com a questão do ensino bíblico, da orientação religiosa, né, para que eles tenham interesse. Muitos querem... Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire está presente em tudo, né? Inclusive na educação integral, nesse projeto de educação integral, nesse modelo que é a nossa prioridade. Então, eu dei um exemplo, um outro exemplo. Alguns querem escrever, aprender a ler e escrever para terem a carteira de identificação com o seu nome assinado, ou para poderem, né, e saberem assinar o seu nome. Então é uma questão de dignidade. Outros não querem ser enrolados no mercadinho da esquina, né? Então querem ter ali um conhecimento matemático simples e também saber ler e escrever, né? Então, eu dei aqui alguns exemplos para dizer que eles têm que ser convencidos. Essas pessoas têm que ser convencidas, porque a maioria delas, pela idade, pela condição, pela local de moradia, né, onde moram, estão resignadas com a sua situação. Então, por isso é muito difícil, né? E a gente tem feito um esforço hercúleo, né? Já havia um programa, o Programa de Alfabetização, o PROAJA, né, alfabetização de jovens e adultos no governo anterior. A gente fez o nosso agora na gestão do governador Rafael Fonteles, também com o time da educação muito comprometido, já sabendo como fazer, já tendo ali a expertise, e a gente revisou alguns processos, revisou um pouco o modelo e tem avançado. Já alfabetizamos aí, em um ano de programa, cerca de 10 mil pessoas, 10 mil jovens adultos e idosos. Estamos aí, nesse momento, chegando aí a mais 20 mil matriculados. Então, nós queremos avançar nisso. A meta que o governador Rafael Fonteles colocou é de 100 mil jovens adultos e idosos alfabetizados até o próximo ano. É uma meta ousada, mas nós queremos conseguir. Ousada. Quando a gente fala de educação, eu abri o programa desse jeito, a gente fala de professores, né? Educação e professor são palavras muito ali juntas. Como é que está a política salarial dos professores do estado do Piauí? Porque valorização de professor é dinheiro no bolso. De professor não, valorização de toda atividade, né? É dinheiro no bolso. Como é que está a política salarial da Secretaria de Educação?
Inclusive eu coloquei como um dos desafios, né? Sim. Por quê? Porque nós temos que sempre equilibrar as demandas dos professores, que vêm a nós através, sobretudo, do sindicato, dos trabalhadores em educação, do SINT, com o orçamento. As demandas, elas são justas, elas são legítimas, mas a gente precisa equilibrar com o orçamento, para que a gente também canalize os recursos, encaminhe os recursos para investimentos, na parte da estrutura das escolas, na parte das bolsas de incentivo aos estudantes, né, e outras necessidades da educação, né? Eu poderia citar várias aqui. E, além disso, equilíbrio com o orçamento geral do Estado. Então, esse é o esforço que a gente sempre faz todo ano ao definir as medidas de valorização profissional que a gente vai implementar em cada ano. Mas penso eu que avançamos bastante nessa gestão do governador Rafael Fonteles. Eu vejo também um momento muito especial nesse sentido de valorização profissional. E aqui elenco algumas conquistas, né? Então, reajuste todo ano. Tivemos um reajuste em 2024 de 5,35% e um agora em 2025 de 6,27% até 10,27%, a depender da classe e nível, né? Distanciando, desachatando as diferenças entre classes e níveis, uma demanda antiga da categoria. Vamos agora lançar, até dezembro, estamos aí vendo se em novembro ou no mais tardar em dezembro, um concurso público, algo que não tínhamos há mais de 10 anos no Piauí, na rede estadual, um concurso público para 2.000 vagas, chamamento imediato, 2.000 cadastros de reserva, ou seja, 4.000 vagas, o segundo maior concurso da história da SEDUC. Chamada imediata são? 2.000 vagas. 2.000 vagas. 2.000 vagas. Chamada imediata. Chamada imediata. Então vamos lançar o edital até o final do ano. Tivemos também... Dessas 2.000 vagas imediatas, a SEDUC já sabe a distribuição no Estado? Serão vagas para professores, 20 horas, e ainda estamos fazendo o levantamento das necessidades para que a gente depois faça a distribuição. A distribuição da lotação. Necessidades conforme as exigências do tempo integral, dessa expansão do tempo integral e também do ensino profissional. Há uma rotatividade grande, né, na classe de professores na rede estadual, né, então a gente sempre precisa cobrir essas necessidades. Uma rotatividade maior nos temporários, nos efetivos realmente quase não há rotatividade. Tivemos também um reajuste das gratificações, que era outra demanda antiga da categoria, as gratificações dos diretores, gestores, professores de tempo integral, tempo parcial. Um reajuste, todo ano tem, reajuste dos professores temporários, e agora, nesse próximo ano, nós vamos igualar, equiparar, né, o que ganham os professores temporários ao piso dos efetivos. Inclusive, nessa semana agora, foi avançada aí uma lei, um projeto de lei, né, para que a gente possa fazer essa equiparação, né, orientando, determinando os estados a fazerem, municípios também a fazerem essa equiparação. Então são muitas conquistas, né? Reajustes todo ano, concurso público, reajuste das gratificações, houve o rateio de Fundef e Fundeb nos anos 23 e 24, mais de 200 milhões de reais de rateio de Fundeb, mais de 200 milhões de reais de rateio de Fundef, 45, o terço de férias sobre 45 dias, algo que era também uma demanda antiga da categoria, que me trouxeram lá na transição, quando eu os recebi numa reunião, né, e o sindicato fez questão de dizer que era a primeira reunião que tinham com um secretário de educação na transição ainda. Então foram muitos avanços, né? Novas bolsas, gratificações, premiações. Há um problema que afeta o profissional da educação que tem a ver com a questão da saúde, né? Problemas advindos do ambiente de escola e tal. A SEDUC olha para isso, tem uma visão especial ou não? Sim, Oscar, porque inclusive valorização profissional, na nossa concepção, não é só a questão salarial. Eu elenquei vários avanços ou conquistas na questão salarial. É também cuidar do professor, né, da saúde física, da saúde mental do professor, né, com um melhor ambiente de trabalho, com assistência a esse professor maior, e também
é melhorar as qualificações, as capacitações, as formações. Então, nesses dois outros pilares, nós também temos avançado bastante. Então, na questão da saúde dos professores, nós estamos colocando salas do Piauí Saúde Digital em todas as escolas. Ela já está em mais de 200 escolas. E elas servem aos alunos, aos professores, aos pais, a toda a comunidade escolar. Ou seja, é ali o serviço, a todo momento ali dentro da escola, de 12 especialidades, incluindo psicologia, psiquiatria e outras, né? Nós também estamos fortalecendo as nossas equipes multiprofissionais, contratamos muitos profissionais para as equipes multiprofissionais, né? Psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, que atendem não só os alunos, mas também os professores, os gestores, né? Então ampliamos as equipes e estamos fazendo mais formações, mais capacitações e até especializações em parcerias com universidades, pós-graduações, com a UFP, com a UESP, com esses profissionais, né? Então são duas ações, né, que nós fizemos que atendem muito essa questão da saúde mental e saúde física dos nossos professores. E no que toca a capacitação, qualificação, formações, nós adequamos as formações às necessidades, às demandas reais dos professores que eles próprios, eles mesmos nos passaram, né? Olha, secretário, nós precisamos de mais formações em conteúdo de língua portuguesa, de matemática, das demais disciplinas, em metodologia de ensino, para tornar o ensino mais atrativo para os diversos perfis de aluno que nós temos em sala de aula, em atendimento educacional especializado, para a gente poder assistir e atender bem os alunos com deficiência. Tudo isso a gente fez nesses quase 3 anos de gestão. Além disso, estamos premiando os professores com intercâmbios educacionais conforme desempenho, conforme resultados, né? Então é uma oportunidade que não havia, né? Intercâmbios educacionais para professores e gestores. Então, essas são algumas ações que nós fizemos desde o início da nossa gestão em 23 para a valorização profissional. O modelo de educação no Piauí, segundo suas próprias palavras, é a escola de tempo integral com ensino profissional e tecnológico. Eu pergunto, não se corre um risco de estarmos formando apenas mão de obra para grandes conglomerados econômicos, internacionais, e que sejam pessoas sem um senso crítico? Então, como é que a política de educação do governo do Piauí pensa esse profissional que ela está colocando no mercado em termos de uma leitura do que acontece na sociedade, sem ser apenas, como na época do Chaplin, um apertador de parafusos. Agora não é mais, mas tem outras... É na primeira Revolução Industrial. Eu vou responder categoricamente. Bora. Não. Não. Não, nós estamos formando cidadãos e cidadãs com uma formação completa, uma formação integral. E por isso a priorização e a universalização do modelo da escola de tempo integral, chegando em todos os municípios. Por quê? Porque na escola de tempo integral nós não temos só o fortalecimento ou mais aulas das disciplinas básicas, das demais disciplinas, e só os cursos técnicos na área da tecnologia, né? Realmente é uma prioridade o ensino técnico-tecnológico, com muita inovação nessa gestão do governador Rafael. Mas não é só isso na escola de tempo integral. Nós temos muitas ações de esporte, de cultura, de literatura, de desenvolvimento e formação política, cidadã, humanística, de lideranças, de protagonismo, de desenvoltura, de oratória, enfim. Então, vou citar uma, Oscar. Agora, depois eu vou citando mais. Vamos lá. Ontem, nós lançamos a 2ª edição do Parlamento do Futuro, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e com o TRE. O que é esse projeto? Os nossos estudantes em todo o Piauí participam de eleições simuladas em suas escolas. Eles têm que defender as suas candidaturas, as suas pautas. E, ao final, 30 são eleitos para passarem uma semana na Assembleia Legislativa, como se deputados e deputadas fossem, participando ali das comissões, dos debates, das discussões, e elaborando os seus próprios projetos de lei que podem virar
podem vir a se tornar leis, né, oficiais, projetos de lei oficiais. Isso nas mãos dos deputados, adotados pelos deputados ou pelo próprio governador Rafael Fonteles. Então, nesse projeto há um ganho de formação política e cidadã absurdo. E não só desses 30, mas de todos que participam. A SEDUC tem também uma política de incentivo à leitura. Também. Queria que o senhor me falasse sobre isso. Outra ação. É o nosso clube de leitura, que não existia. Como é que ele funciona? O clube de leitura é o seguinte, todo ano nós lançamos um edital para que escolas se inscrevam os seus clubes de leitura, criem os seus clubes de leitura, por iniciativa dos próprios estudantes e de seus professores, além de linguagem, de português, enfim, de outras disciplinas também. E o que é o clube de leitura? É um projeto feito pelos estudantes ali que combina literatura com teatro, com dança, com música, enfim, com cinema. Então, a gente tem os projetos assim mais diversos e mais criativos que você possa imaginar. Então, a gente estimula o amor e o hábito pela leitura, e a leitura ela é emancipadora, ela forma criatividade, ela forma portfólio sociocultural, ela forma portfólio linguístico, né, e forma cidadania. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Sim. Enfim. E além disso, eles podem ali fomentar as suas habilidades, as suas competências de desenvoltura, enfim, a gente tem nesse projeto um ganho de formação completa e integral desses jovens muito grande. Além disso, nós temos os grêmios estudantis. Né? No início da gestão, nós tínhamos cerca de 50 grêmios estudantis, isso num universo de mais de 600 escolas, de ensino médio são 512. Hoje nós temos todas as 512 escolas de ensino médio com um grêmio estudantil. Nós não tivemos receio de estimular, de fomentar os grêmios estudantis. Até havia uma resistência à época, enfim, e nós tomamos essa decisão porque a gente acredita muito do potencial dos grêmios para essa formação política em sentido amplo, cidadão, humanística, de senso crítico, para que eles valorizem a democracia, entendam o que é a democracia, o que é uma eleição, o que é a participação. De repente tem estudante do Piauí aí nos 8 de janeiro da vida, não é? Não pode ter. Mas, Washington... Eu acho que não tinha, certamente, estudante da rede estadual em 8 de janeiro não tinha nenhum. Porque você disse, precisa aprender a defender a democracia. Exato, então, exato. No futuro, que os estudantes do Piauí não participem dos 8 de janeiro. Exatamente. Eu queria saber como é que o senhor enxerga o papel das plataformas tecnológicas na rede estadual. Há um limite entre inovação e terceirização pedagógica? Como é que o senhor vê isso? Quem é que controla esse conteúdo? É importante que se diga, elas são um complemento ao processo de ensino-aprendizagem. Elas são um complemento ao papel imprescindível dos professores e professoras, dos gestores e gestoras. Então a gente tem inserido com muito cuidado, com análise prévia muito acurada, as plataformas na gestão para complementar alguns dos nossos programas. Então nós temos o ensino de tempo integral das disciplinas básicas, português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, todo tocado por professores dentro de sala de aula. O que a gente faz é formação para que eles utilizem métodos inovadores, né, metodologias ativas e até a tecnologia para ajudar, para complementar. Mas nós também temos uma plataforma de ensino adaptativo. O que é isso? Ensino personalizado, trilhas de aprendizagem feitas numa plataforma por inteligência artificial para direcionar o estudante para as suas prioridades de estudo e aprendizagem. Isso aí é um modelo que os países da Ásia investem muito, a Coreia, a China, Singapura, que são destaque na educação internacional. Singapura, primeiro lugar do PISA, a Coreia entre os 10 melhores do mundo, e que a gente colocou aqui dentro do canal Educação para complementar. Então, exemplo, nós temos um professor, diversos professores, né, muitos, de redação, dando aula de redação na sala de aula. Mas nós também temos uma plataforma com correção de redação por inteligência artificial, que dá ali um plano de estudos personalizado para o aluno, faz uma trilha de aprendizagem, conforme, né, as fragilidades daquele aluno, ele vai respondendo as questões, e aí a IA, o algoritmo, vai direcionando ele para outras questões. Ou seja, é uma plataforma complementar. Ensino de inteligência artificial, que o Piauí é o primeiro território
das Américas a implementar isso reconhecido pela Unesco. Estados Unidos veio depois, nas Américas, e China veio depois, né, do Piauí. Nenhum outro estado do Brasil tem essa disciplina como obrigatória. Nós temos plataformas que ajudam os estudantes, né, na aprendizagem dessa disciplina, mas quem ministra a disciplina não é uma IA, não. São professores da nossa rede estadual formados, capacitados para ensinar esta disciplina. Mas isso dá uma curiosidade, que é assim, o senhor disse que o Piauí é a primeira região da América que tem ensino de inteligência artificial. A rede pública de professores são professores contratados através de concurso público. Como o que o governo fez, e professor de inteligência artificial você não encontra assim, como você encontra um professor de história, de matemática, de português. Como que se deu esse processo de formar professores para ensinarem inteligência artificial na rede pública do Estado? Oscar, essa é a grande beleza para mim desse projeto. A gente pegou professores de língua portuguesa, de matemática, dos cursos técnicos na área da tecnologia, de biologia, né, e convidou esses professores a ministrar essa disciplina. Fez um edital, um chamamento, e aí os professores foram se inscrevendo. E a gente fez uma formação para o ensino dessa disciplina de IA, e não só focado nos conhecimentos técnicos em inteligência artificial. A formação, a capacitação é o ensino de IA a partir ou combinado com a sua área de conhecimento originária, com a disciplina que você ministra na escola. E essa formação tem sido muito exitosa, muito bem sucedida. A gente fez uma parceria com um grupo de professores do Rio Grande do Sul, que são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unipampa e do Instituto Federal Farroupilha. Eles já estudavam a implementação de uma disciplina como esta, de IA, na educação básica há algum tempo, já ensaiavam essa implantação no Rio Grande do Sul, mas a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul acabou não avançando. O Piauí soube deste grupo de professores, eles já tinham, né, até o currículo todo pronto, formado, planos de aula, e são professores de altíssima qualificação. Quem coordena é a professora Rosa Vicari, repito, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela coordena este grupo de professores, portanto, esse grupo de pesquisa, e coordena também uma cátedra Unesco no Brasil de tecnologia na educação básica. Então, é uma referência nacional e internacional. Nós fizemos uma parceria e eles, junto com o nosso grupo de professores e gestores, né, da SEDUC, é que fez a formação desses nossos professores. Então eu vou citar um exemplo. A professora Amanda, lá de Guaribas. Você conhece Guaribas? Muito. Já foi a cidade da fome e não é mais, né, pelas ações, pelos projetos dos governos do presidente Lula, do ministro Wellington, da governadora Regina. Lá tem uma escola de tempo integral chamada Paulo Freire, já que estamos falando dessa educação freiriana, que é a nossa prioridade aqui no Piauí, é o nosso projeto. E nós temos uma professora lá chamada Amanda. Ela é professora de biologia e se candidatou a ser professora de inteligência artificial. Ela ensina inteligência artificial, por exemplo, algoritmo, árvore de decisão, utilizando as referências da Caatinga, do bioma da Caatinga, que é onde está localizada a cidade de Guaribas, ali no território Serra da Capivara, no semiárido piauiense. E ela conjuga com noções de empreendedorismo na economia local, a economia catingueira, a economia criativa, agricultura familiar, enfim. Então veja, a partir do ensino de IA, nós estamos promovendo a educação integral. Os alunos aprendem sobre IA, aprendem mais e fortalecem seus conhecimentos em biologia, que é a área do conhecimento dela, em empreendedorismo, em cultura e economia local, né, em sustentabilidade, meio ambiente, os biomas locais. Então, tudo isso a gente faz a partir do ensino da IA. Além disso, nesse currículo da inteligência artificial, eles aprendem também educação midiática. Isso é muito importante. E por isso também nós ganhamos nessa última semana, por esse projeto, um prêmio da Unesco
prêmio de uso ético, responsável e equitativo das tecnologias na educação. 86 projetos concorrendo, só 4 ganharam, um do Brasil, que é esse nosso do Piauí, um do Egito, um do Reino Unido e um da Bélgica. Né? Por quê? Porque nós ensinamos também os nossos estudantes a usar eticamente e com responsabilidade a IA. Não só saber como usar a IA para estudar, para pesquisar, programar em IA, elaborar aplicativos, plataformas com IA, tudo isso eles aprendem. Né? Aprendizagem de máquina, algoritmo, árvore de decisão, mas eles aprendem a educação midiática, a distinguir o que é verdade, o que é fake, naquelas informações, naqueles dados que existem aí nos chatbots das grandes techs, das big techs. Né? Uhum. E aí já tá formando para a cidadania, não é? Também outra ação. Veja que está tudo conjugado. E realmente, não é uma escola puramente de tempo integral, mais carga horária, mais alimentação, mais fortalecimento das aulas, das disciplinas básicas. É a formação em tudo, é a formação integral. Cidadã, socioemocional, acadêmica e profissional, linkada às cadeias produtivas, aos arranjos produtivos do nosso Estado, aos arranjos produtivos locais, e com a base tecnológica muito forte, porque no mundo de hoje é necessário. Para empreender, para trabalhar, é necessário você saber como inovar, como usar os meios de tecnologia. Já eu quero falar aqui sobre política, mas ainda tem uma pergunta aqui na área da educação. O senhor falava do incentivo aos grêmios nas diversas escolas do Estado. E aí eu fiz a brincadeira com relação à questão da democracia e do 8 de janeiro. Mas a gestão democrática na área da educação é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores. Como é que está a questão da participação de professores, estudantes e comunidade nas decisões escolares? Quer dizer, como é que a SEDUC trata essa questão da democratização da própria educação, em termos de participação do professor, estudante, muito importante, isso faz parte, inclusive, da formação integral dos nossos estudantes e também, naturalmente, da participação democrática dos professores e gestores na condução do modelo educacional, do projeto educacional que nós estamos, né, tocando, tanto na parte de construção dos programas e projetos, como na parte de implementação, de execução. Nós temos em todas as escolas os conselhos escolares, e aí nós temos os representantes dos alunos, dos professores, né, dos familiares, da comunidade escolar e também de outras entidades, e a gente garante naturalmente a autonomia e o funcionamento desses conselhos e atende, né, a todas as decisões e deliberações dos conselhos. Nós temos uma orientação para as gestões escolares de que façam muitas reuniões, né, e movimentos com a comunidade escolar para discutir toda e qualquer ação pedagógica, administrativa ou estrutural na escola. Os grêmios estudantis, por parte dos estudantes, repito, reforço, são meios de democratização da condução, da administração, da gestão escolar, porque os alunos eles têm voz, eles têm vez, né, nesse processo, eles são protagonistas dessa revolução educacional, desse processo decisório. Na escolha dos gestores, nós temos um processo que nós entendemos que é um processo democrático, porque é através de banco de gestores, que é um processo seletivo específico para gestores, com uma entrevista, com uma prova, com análise curricular. É certo que não há uma eleição para gestores já há algum tempo, mas essa não é uma exigência por parte do Ministério da Educação. Inclusive, há uma condicionalidade do VAR, né, que é um elemento ali, um complemento de financiamento do Fundeb, que o Piauí praticamente todo ano recebe, inclusive recebeu no ano passado, somente com 8 estados, com 9 estados contando o Piauí, e a gestão democrática escolar é uma das exigências para receber esse complemento de financiamento do Fundeb, né, o VAR. E o Piauí recebe porque este modelo do processo seletivo, do banco de gestores, é considerado um modelo democrático. Né? Então, conselho escolar,
reuniões com a comunidade, grêmios estudantis, processo de escolha de gestores, são alguns dos exemplos, né, da democratização das decisões, da condução da gestão educacional no nosso Estado. Então vamos deixar a educação agora aqui no segundo plano, qualquer coisa a gente volta para a educação, mas eu queria falar de política. E na apresentação eu disse que você administra o segundo orçamento do governo do Piauí, aliás, o primeiro orçamento. Se você olha só para as secretarias, né? Então, quem tem um poder econômico desse tem que ter algum pensamento político. Eu queria que o Washington Bandeira me falasse um pouco sobre o seu ser político. Como foi que você despertou para essa área? Independentemente da questão do orçamento da secretaria, que inclusive é o segundo mesmo, não é o primeiro, pensei que a Secretaria da Administração acabou concentrando mais orçamento neste ano, né, em razão de processos licitatórios e PPPs que ela conduz, né? Sim. Mas independentemente disso, do orçamento, né, da Secretaria da Educação, eu sou um ser político e me interesso muito pela política lato sensu já há muito, né? Como foi que despertou no jovem, no cidadão, o Washington Bandeira, esse despertar, esse interesse? Eu tive, tanto na minha família como na minha escola, uma educação integral, uma formação política e cidadã. Inclusive, você, Oscar, citou no início da sua apresentação o professor Marcílio Flávio Rangel de Farias. Eu tive o prazer de estudar no Instituto Dom Barreto, quando ele ainda era vivo, ainda era o nosso diretor, nosso grande mestre. Inclusive, o meu perfil de liderança, eu me inspiro muito na dele, né? Firme, né? Altivo, com coragem, né? Mas sempre buscando ser muito justo e com muito propósito, né? Propósito social, sobretudo. Então, o ser político... Me permita só esclarecer porque que eu citei o professor Marcílio. Meu filho, Tarcísio, eu matriculei no Dom Barreto, ele estudou lá no Dom Barreto um bom período, e eu virei, assim, um fã de carteirinha do professor Marcílio, por todas essas coisas que você disse aí, muitas outras que eu consegui perceber naquele homem que era, assim, olhou para o Marcílio, tá vendo a educação em forma de gente. Mas, desculpe aí. E muito rigoroso, sim, né? Sim. Mas muito justo. E um educador nato, um educador freiriano. Deixa eu lhe contar aqui uma covardia minha. O meu filho tinha aí por volta de uns 4 anos, já era estudante do Dom Barreto, e disse: pai, eu quero usar brinco. Posso? Aí eu falei: meu Deus, o que é que eu faço? Eu não queria dizer não, mas eu não queria dizer sim de imediato. E olha só o que eu fui inventar. Eu falei: tu estuda no Dom Barreto, já pensou tu chegar lá de brinco? Então vamos fazer o seguinte, fale com o professor Marcílio, que ele decidir. Aí ele foi falar com o Marcílio, eu acompanhei ele, o Marcílio meteu o dedão dele assim no cabelo do moleque e disse: use, rapaz, os índios não usavam, por que você não pode usar? E do dia seguinte em diante ele foi lá de brinco pro Dom Barreto. 4 anos de idade. O Marcílio, em cada fala, em cada mensagem, em cada reação dele, tinha ali um ensinamento, né? Tinha. Inclusive eu quero dar um spoiler, como se chama hoje, né? Aqui no seu portal. A gente vai inaugurar ainda este ano o Centro de Formação de Professores da Rede Estadual, algo que não existia e nós estamos... Na verdade, existiu, né, a Escola de Formação, o Centro de Formação, sim, depois foi descontinuado e agora nós estamos retomando, mas em um outro lugar, em um outro prédio, ali na Primavera, e se chamará Marcílio Flávio Rangel de Farias. Na verdade, a gente pediu à família, estamos aguardando a resposta, mas acreditamos que vão anuir, né, que vão assentir, e aí seria, eu não tenho registro de outro, seria o primeiro prédio do Estado, ou da rede estadual, né, a se chamar Marcílio Flávio Rangel de Farias. Eu acho que há uma escola
em Teresina, há também um prédio do Instituto Federal, né, mas na rede estadual não há ainda. E merece muito, Merece, né, porque é uma um justa professor, homenagem. um educador nato. Pois bem, então eu aprendi sobre política lato sensu, em sentido amplo, em casa. Meu pai sempre muito engajado, não na política partidária, não na política eleitoral, né, mas muito interessado e discutia comigo, sempre debatia muito, lendo sobre política. Na escola, onde eu tive até de forma muito natural, orgânica, ensinamento sobre política, liderança, enfim, com as várias ações da escola, e isso a gente busca replicar, adequado ao mundo moderno, ao mundo de hoje, dentro da escola de tempo integral. E depois fui só aperfeiçoando, né? Fiz Direito, que é um curso que tem muito do estudo da filosofia, da política, da ciência política, né? Enfim. E na Universidade de Brasília, que sempre teve ali uma verve, um fervor político. Velho UNB. A UNB muito forte. Trabalhei durante um tempo com o então deputado Nazareno Fonteles, na Câmara dos Deputados. Eu já estou falando de toda a trajetória, né? Explicando. Fui assessor político dele na Câmara dos Deputados por 3 anos. Ali eu tive contato, um contato mais estreito com o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com os movimentos, enfim, e com a rotina, né, do parlamentar. Então foi muito... e com a política do Piauí, a política do Brasil. Então foi muito importante também para esse processo de formação e de aperfeiçoamento, de fortalecimento político. Me afeiçoei ainda mais ao partido, né, porque já tinha essa afeição por acompanhar muito o professor Nazareno, que foi meu professor no Dom Barreto, e o Rafael Fonteles, hoje governador, que era meu colega, amigo de escola desde há mais de 30 anos, né? Uhum. E, enfim, aí depois deu uma pausa, digamos assim, nessa minha atuação mais política, porque entrei na magistratura. E há uma incompatibilidade. Não pode se filiar a partido e não pode ter nenhuma atuação político-partidária e nem ter uma atuação de dar opiniões políticas, de participar de eventos políticos, porque é uma limitação muito grande, uma limitação constitucional. E agora, depois de deixar a magistratura, me reencontrei com este propósito. Ok, aí você deu uma explicação da sua ligação com a política. Mas há uma outra situação de sua vida que eu quero que você também discorra como você fez agora. No circuito político aqui do Piauí foi cunhada uma expressão, que eu não sei se você gosta dela, mas eu uso muito, que é o dos Rafa Boy. São os garotos do Rafael Fonteles. Integram esse seleto grupo você, Washington Bandeira, Marcelo Noleto, Chico Lucas, Vitor Hugo. Acho que tem mais alguém deste grupo aí dos Rafa Boy. Como é que você não sei, eu não conheço muito essa expressão. Como é que você vê primeiro essa expressão dos Rafa Boys? Faz parte. Faz parte. Faz parte da conversa política, do fuxico político que o piauiense muito gosta. Né? Enfim, aqui a gente tem uma... E a sua ligação com o Rafael Fonteles? Agora eu queria que você me falasse disso. Com que idade vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em 1994. Nós tínhamos 9 para 10 anos. Né? E ali nos conhecemos jogando futebol, ali no ginásio do Centro Esportivo da Universidade Federal do Piauí. Nós fazíamos escolinha de futebol na antiga ASUFP, que hoje é Sintufp. Sim. O meu pai, servidor da Universidade Federal do Piauí, e o professor Nazareno, professor da Universidade Federal do Piauí. Lá nós nos encontramos, eu estudava no Colégio das Irmãs, Colégio Sagrado Coração de Jesus, e o Rafael no Dom Barreto. E eu já tinha interesse de ir para o Dom Barreto. Aí jogando bola depois ali do jogo. E conhecendo o Rafael. E isso é verdade, realmente, eu tenho um registro disso na minha memória até hoje. Já citei algumas vezes em conversas e também em entrevistas. E eu estava com a camisa do Corinthians, que eu sou corintiano. Tem esse defeito. Eu sou presidente Lula. Você tem e ele é flamenguista. Você tem esse defeito, é corintiano. Sempre seguiu o presidente Lula, inclusive no time. Inclusive nos erros do Lula. Não, é um acerto. Mas vamos lá. Times populares, eles inclusive são muito sábios, viu, os dois.
E aí nós com a camisa, eu com a camisa do Corinthians, ele do Flamengo. Aí ao final, nossos pais ali conversando, nós fomos conversar também. Meu pai conhecia também o Nazareno, deputado Nazareno, professor Nazareno, da igreja católica ali, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Sim. encontristas, enfim. E conversando, aí ele disse, pô, você vai para o Dom Barreto? Eu falei que ia para o Dom Barreto, que tinha interesse de ir para o Dom Barreto no ano seguinte. Né? Minha irmã já estava estudando Dom Barreto, naquele ano corrente, 94. Ele, e você é inteligente? O Rafael perguntando, você tira boas notas? Eu digo, não, eu tiro boas notas, sou um dos melhores lá do Colégio das Irmãs e tal. Ele, tá bom, pô, vai lá conversar com o Marcílio, você tem que passar pelo teste seletivo, que tinha teste seletivo no Dom Barreto nessa época, desde essa época, 94. Se você passar, eu gostaria muito que você fosse para minha turma. Tá bom. Aí eu passei e conversei com o Marcílio me recebeu muito bem, ainda hoje eu tenho um registro dessa conversa com o Marcílio. E o Marcílio ia atrás de investigar o histórico do aluno. Esse registro que você tem é fotográfico? É fotográfico, inclusive. Certo. Fotográfico. Uhum. E eu lembro muito bem. Ele me deu um Guaraná Antártica, daqueles de garrafinha pequena, Sim. com um salgado. Era um enrolado, acho que de queijo. E começou a conversar comigo. Acho que ele já tinha o meu histórico, já tinha conversado com as irmãs do Colégio das Irmãs. E eu era meio falador, né? Conversador. Então acho que ele gostou daquilo, da desenvoltura. E ele acho que ali já acreditou que eu iria estudar lá e me colocou. O Marcílio sabia de tudo. E a gente não sabia como ele sabia, mas ele sabia. E ele me colocou na turma do Rafael. Na quarta série, que hoje é o que? Quarta série, quinto ano do fundamental. É a quarta série do primário, né? Primário. 1995. E aí quando eu cheguei, primeiro dia de aula, aquela ansiedade, aí estava lá o Rafael já na porta, ele como um líder nato, já estava recebendo todos os colegas. Você veio estudar aqui, tá, me abraçou. E ali começou uma grande amizade com outro amigo nosso também, muito próximo, os dois estavam ali, era um amigo inseparável dele, e que é amigo nosso também. E dali veio a amizade que já dura aí mais de 30 anos. Tá, você me contou como conheceu o Rafael. Agora eu pergunto, hoje, quando os amigos Washington e Rafael se encontram, que não estão falando de educação, nem de governo, vocês estão falando de quê? Difícil. Difícil, porque o homem ele é trabalho quase que 100%. E eu também. Assim, a gente é muito motivado pelo propósito, pela missão. Isso é uma coisa que nos une muito e que nos dá essa semelhança de perfis, a meu ver, e que nos une, repito, que nos une mais é a questão do propósito. Porque em relação à inteligência, à genialidade dele, não dá para chegar nem perto, né? A competência, o grau de conhecimento que ele tem sobre todas as áreas, sobre todas as pautas, a capacidade de raciocínio. Mas o que nos une realmente, além da lealdade aos amigos, né, e de não entrar no jogo sujo da política e do mundo, que às vezes existe, Sim. o propósito. E o propósito social, sobretudo, de só ter a satisfação da entrega se aquela entrega for para a maioria que mais precisa, que mais necessita. Porque nós somos privilegiados, eu e ele, de ter nascido em famílias que tinham uma estrutura, famílias de classe média. Nossos pais não tiveram isso, nossos avós não tiveram isso, e avós. Mas nós tivemos. Então, o que a gente sempre quis, isso foi muito de Marcílio Flávio Rangel de Farias, é fazer o bem aos outros que menos têm. Dar as mesmas oportunidades que a gente teve quando no Dom Barreto, né, na nossa educação. Eu acho que isso a gente está conseguindo através dessa revolução na educação pública do nosso Estado. Então é difícil a gente conversar. Às vezes conversa sobre futebol, muito pouco. Deixa eu Quando ver. o Corinthians joga com o Flamengo, como é que vocês se entendem? Não, a gente não se entende. Mas já foi pior. Antigamente, quando mais jovem, tinha essa coisa do futebol mais acirrado. Hoje em dia, mais maduro, a gente tem outras prioridades, né? Aí ele lhe tira da magistratura e lhe leva para a Secretaria de Educação. E agora ele lhe convida para ser vice-governador do estado. Tá topada a parada?
Eu vou só voltar a conversa anterior. Eu fiz a pergunta lá da formação dos alunos e do senso crítico, e você disse, vou responder categoricamente. Bora, me responda. Mas nas horas vagas a gente fala muito sobre Piauí também, projetos para o Piauí. Já entrando nessa sua pergunta, em pensar sempre o Piauí grande, né? Projetar o Piauí a médio prazo, a longo prazo. Por isso ele apresentou um plano de desenvolvimento a longo prazo. Às vezes as pessoas não entendem por que Rafael pensa no porto, no hidrogênio verde, na agroindústria. A agroindústria é uma realidade. Ou na educação, universalização do tempo integral, que também já é uma realidade, mas geralmente é uma coisa de médio e longo prazo. Porque Rafael é um estadista. Rafael é um desenvolvimentista. Ele não pensa só o Piauí a curto prazo. Ele não pensa só o Piauí no governo dele. Os anos de governo dele. Uma pessoa bem íntima do Rafael está aqui na minha frente, revelando planos nacionais do Rafael Fonteles? Eu acho que o Brasil merece, como tem um presidente hoje de excelência, como é o presidente Lula, merece um presidente como o Rafael. E o Rafael, ele tem propósito para ser um protagonista nacional. Ele tem coragem, ele tem propósito. Ele tem vontade de ser presidente da República. Aí eu não posso responder por ele. Rapaz, cadê aquela coisa categórica, rapaz? Ele tem propósito. E a gente conversa muito sobre propósito também, nas horas vagas. Então sobra pouco para outros assuntos, né? Sobra pouco tempo. Mas em relação à sua pergunta... Ele lhe convidou para ser candidato a vice na chapa dele na eleição do ano que vem. Na verdade... recentemente, ele me questionou, isso eu até já falei publicamente, se eu teria coragem e disposição para uma outra missão, sem entrar em detalhes sobre essa outra missão. Eu disse que estaria com ele, estaria com o Piauí, estaria com o projeto, porque eu tenho propósito. Eu encaro isso como uma missão de Deus, porque é preciso ter muita coragem para entrar nesse sistema, para entrar nesse meio, né? Ainda mais numa situação estável, tranquila, como a que eu estava, discreta, né? Como é a do judiciário. A do executivo é bem mais desafiadora, mas na minha visão, bem mais gratificante. Porque a entrega é direta, você vê a transformação acontecendo no olho, no obrigado, na felicidade, no choro, no sentimento do povo, né? Na transformação de vida real, na conquista real. E aí eu disse para ele que estaria com ele em qualquer missão. E eu sou um soldado, como eu costumo dizer, dele, Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, que eu só não me filiei, falei aqui antes porque não podia, do time, da base aliada, do projeto Piauí Grande, Piauí Desenvolvido, Piauí Justo. Cada vez mais, porque esses últimos governos têm sido nesse sentido, né, de promover desenvolvimento com justiça social, como é a marca do PT. Então, eu sou um soldado. A missão ainda não foi definida para mim, né? E dentro de uma construção partidária e de time. Eu estou disposto a construir sempre, né? E vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mas qualquer que for a missão, eu estarei com ele, estarei com o PT, estarei com o time, estarei com o Piauí. No próximo Corinthians e Flamengo, ele vai dizer para você que a sua missão é essa de ser vice-governador. Talvez, não sei. O categórico ficou só naquela Ficou outra. na resposta anterior. Bom, agora, para ser candidato a vice pelo PT, você tem que enfrentar o velho Partido dos Trabalhadores, que tem toda uma dinâmica, um vai e vem extraordinário. Também está pronto para isso? Como é que é a sua... Já que a magistratura o impediu, como é que está vivendo esses primeiros dias de petista e o que é que você consegue ver do partido no seu cotidiano ali, no seu dia a dia? Não esse partido que propõe as políticas públicas aí do Rafael, do Lula, do Hélio. Estou dizendo assim, mais no cotidiano mesmo da vida partidária, depois da sua filiação. Oscar, eu sempre admirei e admiro muito o Partido dos Trabalhadores. Porque o que justifica a grandeza, a longevidade,
a trajetória vitoriosa desse partido é justamente essa luta, essa discussão ou debate de todas as pautas, esse diálogo permanente, essa representatividade de todos e todas, de todos os segmentos, né? Essa democracia interna muito forte, sempre muito pujante. Então, até muitas vezes inflamada, as discussões internas. Então, isso é que dá beleza, isso que dá grandeza. Enfim, como as nossas famílias, né? A gente briga, a gente discute, mas tem muito amor entre si e pela causa sempre, sim, né? Então, por isso que o PT é o partido mais longevo. E outra, tem algumas bandeiras, algumas marcas, algumas pautas que ele não abre mão de maneira alguma, né? Porque são a sua identidade. Não se entrega às nuvens, aos calores, aos ventos do momento, né? Então, ou seja, tem maturidade, tem altivez. Então é tudo isso que o PT tem que o faz ser longevo e o que faz ser tão importante para o cenário político brasileiro e internacional. Acho que o presidente Lula sempre fala, é o maior partido da América Latina. Agora, recentemente, na posse do Diretório Nacional, o presidente Lula fala muitas coisas simples e óbvias que às vezes a gente não se toca, né? E aí, ele falou, a gente às vezes passa tanto tempo achando que o outro é melhor que a gente, ou tendo receio do outro, que a gente não vê que nas últimas eleições, desde 89, desde o Brasil democrático, da redemocratização do país, o PT ou é segundo lugar ou é primeiro lugar. Ou é segundo ou é primeiro para a presidência. E qual partido conseguiu isso? Nenhum. Então essa é a beleza, essa grandeza. Então eu tenho uma admiração muito grande, justamente por esse modelo, às vezes complexo, né? Ou sempre complexo, mas que é muito gratificante de você participar, porque realmente você vê que ali tem um sentido, tem um propósito. E aí eu tenho me envolvido mais, né, nos encontros, nas formações, nos bastidores, nas conversas, com as lideranças do partido, com os movimentos que fazem o partido. Então tenho me tornado mais conhecido ali dentro do partido, também no interior, tenho conversado muito com as lideranças no interior e pretendo fazer isso cada vez mais. Não necessariamente para pleitos eleitorais, porque eu posso afirmar categoricamente que essa nunca foi a minha intenção ou o meu propósito. Lá atrás, quando tomei essa decisão de sair da magistratura para o executivo, o propósito é esse relacionado à gestão, a essa transformação, a essa revolução. Mas estou pronto e disposto para a missão que o governador, que o partido e que o time me confiarem. Agora, para finalizar, a última pergunta, eu quero voltar para a área de educação. E como o Rafael não permite que seja tirado nenhum dia, nenhum mês da administração, então o senhor tem 2 anos e 10 meses de secretário de Educação. 1 ano e 10 meses. Não, 2 anos. 2 anos e 10 meses agora. 1 ano e 2 meses para terminar. Para terminar. Mas de secretário são 2 anos e 10 meses. Exato. A gente já viu muito da marca do Washington Bandeira na educação. Mas eu queria perguntar sobre que legado que você, me permita essa intimidade aqui, que você quer deixar na área da educação. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando olharem o que fez o secretário de Educação, o Washington Bandeira, o que você quer que as pessoas vejam como um legado seu para a educação do Estado, para o Piauí? Eu acho que o principal é o que eu penso que as pessoas já veem, né? Por isso que eu falei dos 2 anos e 10 meses. Que é o motivo, a motivação da aprovação tão alta que a educação está tendo na gestão do governador Rafael Fonteles. Sempre ali entre as primeiras áreas com maior aprovação nas pesquisas internas que o governador faz, que é a educação integral. Então essa é a grande marca. Eu acho que o que vai ficar é o secretário, é o governador, é o time que promoveu
a transformação de todas as escolas em escolas de tempo integral, promovendo educação integral, garantindo mais e melhores oportunidades aos filhos das famílias pobres, mais vulneráveis do Piauí, melhorando a estrutura das escolas, né, garantindo mais alimentação escolar, mais incentivo financeiro, fardamento gratuito e garantindo mais realização de sonhos e mais formação de líderes, de protagonistas, de mais alunos da rede pública se destacando, Piauí, Brasil e mundo afora. Então eu acho que são essas as marcas que acredito que vão ficar. Lembrando, eu acho que é só o início desse trabalho, a gente conseguiu conquistar muito em 2 anos e 10 meses, ainda temos 1 ano e 2 meses, né? E vamos conquistar muito mais. E eu gostaria que num futuro próximo ficasse uma outra marca. Qual? Né? Ou pelo menos 2. Um governo, e aí eu não digo Washington Bandeira, um governo, um time que avançou bastante na alfabetização das crianças na idade certa. Essa é a principal política pública que existe para mim, não é só política educacional, é a principal política pública. Já rendeu até prêmio Nobel, né, para um economista, James Heckman, economista de Harvard, dos Estados Unidos, que estudou só isso. O impacto da educação, das políticas públicas de primeira infância, sobretudo a educação para a produtividade, desenvolvimento econômico de um território, um estado, uma sociedade, um país. Então, nesse flanco, né, eu acho que isso também vai ser muito atribuído, além aos prefeitos, porque a gente vê uma outra cultura, uma cultura muito consistente dos prefeitos em promover a alfabetização na idade certa, e também para a nossa primeira-dama, a doutora Isabel Fonteles. E a outra é um secretário, um governo, que cuidou dos jovens, adultos e idosos analfabetos. Então é uma missão desafiadora. Eu sempre digo que uma boa conversa, ela acaba como começou, com um tema similar. Então, já que a gente está finalizando, eu gostaria, mais à frente ali, de que esse governo, ou o próximo governo, do governador Rafael, ficasse com essa marca. Nós conseguimos erradicar o analfabetismo de jovens, adultos e idosos no Piauí. Não existe analfabetos no Piauí. No Piauí, exatamente. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Obrigado. Estamos sempre juntos e à disposição para falar sobre a educação e sobre o Piauí. Muito obrigado.